Queridos, eu estou falando na série Cristianismo Simples. E o tema da mensagem de hoje é o poder da ressurreição. E eu quero começar lendo com vocês o texto a partir do qual eu vou pregar. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Gente, essa semana que eles tinham vivido foi uma semana de muitas sensações. Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado como rei, como Messias, para alguns dias depois ser preso, açoitado, crucificado. Eles estavam absolutamente perplexos. Eu imagino, sabe quando você perde alguém que você não espera, e você fica: meu Deus do céu, como é que pode? Será que aconteceu? Eles ainda estavam se beliscando. A única certeza que aquelas mulheres tinham quando foram para o túmulo é que elas iam encontrar um corpo morto. E elas queriam não embalsamá-lo, mas dar o tratamento próprio que se fazia às pessoas que eram caras. Então levaram perfumes, especiarias. Só que quando elas chegam lá, elas ficam ainda mais perplexas, porque aquela pedra que fechava o túmulo, de aproximadamente 2 toneladas, não estava lá. Como é que isso podia ter acontecido, irmãos? O exército romano estava lá, alguns soldados romanos estavam lá, e o túmulo havia sido lacrado. Uma pedra de 2 toneladas, o que frágeis mulheres podiam fazer? Soldados estavam impedindo, porque houvera um rumor de que os discípulos de Jesus iam roubar o seu corpo para falar que ele tinha ressuscitado. Mas o fato é que nada disso aconteceu. Eles chegaram ali e encontraram um túmulo vazio. O poder de Roma não foi suficiente para detê-lo. O poder dos religiosos não foi suficiente para detê-lo. O mataram, mas não o mantiveram morto. O poder do inferno não foi suficiente para detê-lo. E eu quero dizer para você que nenhum poder do universo é maior do que o poder da ressurreição de Jesus. E esse poder opera hoje, e vai operar hoje na sua vida, nessa igreja, neste lugar. E é sobre esse poder que eu quero pregar hoje. O poder da ressurreição. Porque às vezes a gente ouve tanto falar a respeito de uma coisa que a gente deixa de refletir sobre aquele fato tão significativo e relevante. Então, o poder da ressurreição é o título da mensagem que eu vou pregar hoje. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus vai falar tremendamente com você. Eu quero fazer aqui 3 reflexões a respeito desse poder. A primeira delas é que o poder da ressurreição é um poder onipotente. Diga: onipotente. Pode todas as coisas. Os versos 2 e 3 dizem assim:
e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. A pedra, meu querido, já foi removida. Existe uma pedra que está fazendo que algo na tua vida permaneça morto. Eu quero dizer que a pedra já foi removida por um poder onipotente. Eu quero dizer que aquilo que te impede, aquilo que impede você concretizar o seu sonho, eu quero dizer que este poder da ressurreição, ele já foi operado na tua vida e ele está presente hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem é muito relevante porque nós vivemos hoje numa época de poder. Eu gosto de ver carros que correm, né? Cada vez mais eles inventam carros mais rápidos. É o Veyron. São os carros que hoje já estão ultrapassando as barreiras dos 400 km por hora. Motores superpoderosos, aviões que cruzam os céus e atravessam os oceanos em poucas horas. Foguetes que vão para outros planetas, irmãos. Nós vivemos num tempo de poder. Poder da tecnologia, da inteligência artificial. Hoje você já tem computadores capazes de vencer o homem, mas criados pelo próprio homem. Nós vivemos num tempo de poder. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: este é o tempo em que o poder é muito relevante. Poder nuclear. Você sabe que só os Estados Unidos e a Rússia têm armamento bélico para destruir o mundo 40 vezes. Não basta uma. Muito poder, mas eu quero dizer que nenhum poder desse mundo é capaz de enfrentar a morte. A morte vence a todos os poderes do intelecto, os poderes nucleares, os poderes dos indivíduos que governam e dominam e articulam. Nada pode enfrentar a morte. Diga nada, vírgula. Poder da ressurreição pode enfrentar tudo isso. Esse é o poder que pode trazer a vida de volta. Este é o poder que pode restaurar aquilo que já foi destruído. E este poder, ele só é onipotente porque ele envolve o Deus triuno. Eu quero mostrar para vocês que na ressurreição de Jesus, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo estiveram atuando juntamente. Primeiro, o poder do Filho. Veja o que João 10, versos 17 e 18 diz. Aqui é literalmente Jesus falando com as irmãs de Lázaro, que estava morto, que ele ressuscitaria. O texto diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. E em seguida vem a conversa que eu mencionei. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olhe para a pessoa do lado e diga: crês isto? Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém toma a minha vida, eu que dou. Eu tenho poder sobre a minha vida. Tenho poder para entregar e para reaver de volta. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Jesus se entregou. Ninguém o matou contra a sua vontade. Ele diz: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. O poder do Filho de Deus esteve presente na ressurreição. Por isso é onipotente. Mas o poder do Pai também esteve envolvido. Lá em Efésios 1, de 18 a 20. Aliás, esse texto aqui dá uma pregação maravilhosa. Eu vou falar bem en passant dele, mas ele é extraordinário. Diz assim: a oração de Paulo e a minha oração é para que os olhos daqueles que
ouvem essas palavras sejam iluminados. Em outras palavras, Deus está falando com você agora. Quantos aqui sabem que Deus está falando com você agora? Deus está dizendo: eu vou trazer luz aos seus olhos. Você vai enxergar para entender que poder é esse que opera na tua vida. Cutuca o irmão do teu lado e fala: não fica triste não, porque hoje é dia do poder de Deus ser liberado nesse lugar. Amém? Quantos aqui creem, pode aplaudir o Senhor, dizer aleluia. Este poder é extraordinário, é onipotente. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Diga assim: o meu chamamento traz muita esperança. E qual a riqueza da glória da sua herança? Diga assim: eu tenho uma herança. Diga: eu não conquistei isso, eu recebi de graça. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Gente, isso aqui é muito tremendo. O qual exerceu ele em Cristo, o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui está dizendo que Deus entrou na jogada. E que aqui, meu irmão, eu vou citar bem em passão algumas coisas que aconteceram por esse texto. Em primeiro lugar, isto é uma herança. Aconteceu com Jesus, vai acontecer com você um dia. Você vai ressuscitar. O túmulo não vai te segurar. E a Bíblia diz que essa herança é rica em glória. Isso significa que o que envolveu quando o poder de Deus entrou naquele lugar, naquela tumba para levantar Jesus, ele estava com toda a sua glória, em riqueza, em fulgor, em brilho, para levantar, para destruir as trevas e a morte. E o texto fala: e qual a suprema grandeza do seu poder. Eu quero falar de duas palavras. A poder aqui é a palavra no grego dinamis. Diga dinamis. Dinamis, hein? É a palavra que originou dinamite. Dínamo, tudo que você pensa que vem desta raiz significa algo poderoso. Aquela pedra não aguentou o poder de dinamis. E a palavra suprema, a palavra no grego é hipérbole. Quantos aqui já estudaram português na escola? O que é a figura de linguagem hipérbole? É quando alguém exagera, aumenta, né? Aumenta, é tão difícil de crer que você fala: você está aumentando, isso é uma hipérbole. Sabe que aqui, meu querido, não é exagero não, aqui é de verdade. Aqui é o poder de Deus acrescentando a vida onde havia morte, trazendo um novo início onde aparentemente todos já haviam deixado de crer. Todos os discípulos estavam absolutamente desacorçoados, porque aqueles que eles criam que haveria de restaurar todas as coisas, havia perdido para a morte. Não, a morte não o venceu. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória, onde está, meu querido? Olhe para o irmão do teu lado e diga: o poder de Deus é hiperbólico. Aleluia. E aí diz: segundo a eficácia. A palavra eficácia é energia. Energia significa operação do poder de Deus. Da força, uma outra palavra, isquis, que dá a ideia de alguém que é capaz de levantar os pesos mais pesados. Do seu poder. Poder aqui não é mais dinamis, mas é kratos, de democracia. Democracia é poder do povo. O povo tem poder de retirar alguém do poder e colocar alguém no lugar. Existem lugares onde o povo não tem poder, então não tem democracia. Mas eu quero te dizer que o kratos aqui é do Criador, é do Deus Pai Todo-Poderoso, e é Ele que manda nos céus e na terra e em todo o universo. E este poder Ele usou para tirar Jesus Cristo da morte.
Tremendo, não é, irmãos? Mas o poder do Espírito Santo também atuou. Romanos 1,4 diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, diga Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, na ressurreição, Satanás estava lá celebrando com os seus demônios, mas de repente, algo começou a acontecer. O poder de Deus, do Deus Pai, o poder do Deus Filho, o poder do Deus Espírito começaram a atuar, e a morte foi derrotada definitivamente. E um dia você que crê em Jesus e que recebeu a sua herança, você vencerá a morte para sempre e viverá eternamente. Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. Irmãos, isso já estava profetizado. Eu vou trazer aqui uma revelação que Deus me deu alguns anos atrás. Eu tenho uma mensagem inteira sobre isso. Não posso aqui demorar muito tempo para provar para vocês os números e as datas. Vocês sabem que o dilúvio trouxe morte e juízo para toda a terra. Mas uma família foi salva da morte por causa de uma arca. Diga, a arca é Cristo. Só tinha uma porta para a arca, porque Jesus é o único caminho para a salvação. Só que depois que o dilúvio desce, as águas baixam, eles pousam num lugar chamado Monte Ararat. Diga Ararat. Ararat é uma palavra no hebraico que significa maldição revertida. Pousaram num monte cujo nome significa maldição revertida. No fim do dilúvio, Deus está dando mais uma oportunidade para a humanidade. Agora detalhe, este dia em que pousaram no lugar chamado maldição revertida, é o aniversário antecipado da ressurreição. Um dia eu mostro para vocês as datas, que são exatamente as mesmas datas. Aproximadamente 4.500 anos antes de acontecer a ressurreição, porque Jesus ressuscitou no mesmo dia que a arca pousou. A arca pousou no monte chamado maldição revertida, porque apontaria para um evento 4.500 anos depois, que iria reverter a maldição da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aplauda mais. Esta é a mensagem que o mundo tem que ouvir. Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar também, amém? Então diga assim, o poder da ressurreição é um poder onipotente. Em segundo lugar, o poder da ressurreição é um poder admirável. Os versos aqui que nós lemos mostram a perplexidade que as pessoas ficaram. Aquelas mulheres ficaram perplexas. Os discípulos depois, quando ouviram o testemunho, ficaram perplexos. Alguns falaram, impossível, isso não acontece. As pessoas não voltam à vida. E Pedro foi conferir, mas o máximo que ele conseguiu achar eram os lençóis pelo meio do qual Jesus atravessou. Aliás, deixa eu fazer uma diferença aqui. Outras pessoas já ressuscitaram, mas todos ressuscitaram para morrer. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E a ressurreição que vai operar na tua vida é esta, é aquela que vem para você nunca mais morrer. E a diferença é que Lázaro, quando sai da tumba, ele está todo enrolado em panos. As pessoas tiveram que desatá-los. Jesus atravessou pelo meio dos panos. Então diga para a pessoa ao teu lado, o poder que opera na tua vida hoje é um poder extraordinário. Causa perplexidade. Sabe por quê, meu irmão? Causa perplexidade porque fala do poder da graça de Deus de salvar a alma pecadora. Aquele hino Amazing Grace, ó graça eterna de Jesus, esse hino foi feito por um homem que era dono de um navio negreiro.
e ele ficou cego no final da sua vida, e ele se arrependeu, e ele se entregou a Cristo. Ele dizia: eu via e era cego, hoje eu sou cego e vejo mais do que nunca. A graça de Jesus é isso. A graça de Jesus pode transformar você e fazer com que você cause perplexidade nas vidas das pessoas. É aquele drogado que durante a vida inteira ninguém deu nada para ele, dizer: esse camarada vai acabar com a vida dele, amarrado pelas drogas, e o poder da ressurreição liberta o indivíduo, ele se torna um homem de bem. Amém? É o poder daquele homem adúltero que não conseguia viver em santidade, e Jesus vem e transforma a sua vida, e ele vive uma nova maneira de viver. Amém? Esse poder da ressurreição na sua vida vai causar espanto, perplexidade. É isso que o mundo precisa ouvir. É o poder de Cristo para salvar. Aliás, aqui merece mais uma reflexão a respeito da morte de Jesus. Não é somente a morte de Jesus que salva, irmãos. A vida de Jesus salva, a morte de Jesus salva, e a ressurreição de Jesus salva. Porque Jesus teve que viver um padrão perfeito para que pudesse salvar, porque um pecado o desqualificaria para ser o Salvador. Então a vida pura e santa, inerrante, perfeita de Jesus nos salva. Mas a morte de Jesus também nos salva, porque a morte de Jesus paga o preço exigido. O salário do pecado é a morte, e a morte de Jesus aconteceu para que você e eu não permanecêssemos mortos, nossos delitos e pecados. A vida fala do padrão excelente que salva, a morte fala do preço pago, mas a ressurreição é o poder necessário para nos ressuscitar também. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, vazia, sem sentido, porque nós vamos morrer também. E aí então mereceria aquele tipo de argumento que Decameron escreveu: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, porque a vida é o que tem aqui. Não, a vida não é o que tem aqui, não. O que nos está reservado é a vida eterna, porque Jesus viveu como devia, morreu como devia e ressuscitou como devia. Amém? Quantos podem dizer graças a Deus? E aquelas mulheres então chegam naquele lugar perplexas por verem que a pedra havia sido removida, acharam que alguém tirou o corpo dali e ficaram tristes. E de repente aparecem dois anjos vestidos com roupas resplandecentes e fazem uma pergunta para elas: mulheres, por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo, Ele ressuscitou como Ele prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele promete e é poderoso para cumprir. Se Ele venceu a morte, Ele pode vencer qualquer coisa. Aqui Deus está dizendo para você: por que você está procurando um Cristo morto, se Ele está vivo? E aqui eu quero fazer mais um parêntese aqui. Tem pessoas que acreditam que todas essas coisas foram históricas. É o cristianismo histórico, chamado de cessacionista. As coisas não acontecem mais. Meu querido, eu quero te dizer que Jesus está vivo, e o poder da ressurreição opera hoje na tua história. Ele ainda faz milagres, Ele ainda cura enfermos, Ele ainda salva as pessoas, porque Ele está vivo. Amém? Mas porque buscar entre os mortos também nos leva a pensar que Ele está vivo e nós é que estávamos mortos. A Bíblia diz em Efésios 2:1: Ele vos deu vida. Diga: Ele me deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Diga: estando eu morto nos meus delitos e pecados. Abra sua boca e declare, meu querido, tem poder. Estando eu morto, diga, nos meus delitos e pecados. Hebreus 7:25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente, diga totalmente, os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
o nosso Cristo está vivo. Amém. Quando uma pessoa testemunha um Cristo vivo, ela gera perplexidade nas pessoas. Foi isso que aconteceu com os discípulos a partir daquele momento. Agora eles não eram mais pregadores de algo que havia de vir. Agora eles eram pregadores daquele que já veio e que transformou e queria mudar o mundo. E faz 2000 anos que esse poder da ressurreição continua quebrando todos os poderes e as barreiras. Os poderes humanos se levantam e caem, e o poder da ressurreição continua salvando pessoas em todas as nações. Sabe onde tem o maior crescimento hoje? Percentual de cristãos? No Irã. Um país muçulmano, porque Jesus ama aquele povo e está salvando aquele povo, amém? Não existe impedimento, não existe pedra. O seu familiar, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, aquela pessoa que você ama, não resistirá ao poder do Evangelho, da cruz e da ressurreição. Profetize, creia, divulgue, deixe que Deus use a sua vida para liberar esse poder. Então, quando você vier a Jesus, venha com fé. Venha com fé, porque Ele é capaz de fazer um milagre maior do que você jamais sonhou. Mas eu quero, em terceiro lugar, dizer que o poder da ressurreição é disponível. Quantos de vocês já viram pessoalmente ou pela televisão uma usina hidrelétrica? Vocês já tiveram oportunidade de ver isso numa tela de cinema grandona? É tremendo, né? Aquele volume de água caindo sobre, como é que chama aquela turbina? Parece um catavento, né? E aquela turbina, com a força da água, ela gira. E quando gira, ela liga geradores que geram energia extraordinária. Itaipu, por exemplo, tem um poder extraordinário, irmãos, para gerar energia elétrica. Mas nada disso seria prático se não houvessem linhas de transmissão. Para que o poder daquela usina chegue nas cidades, tem que ter as linhas de transmissão. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: poder da ressurreição é extraordinário, mas de nada adiantaria se não chegasse a você. E eu quero te dizer hoje que o poder da ressurreição está disponível. Hoje, quando você liga um interruptor, a luz acende, e você pode ligar o interruptor pela fé, e o poder da ressurreição passa a ser seu. Amém. Quando você, aleluia, aplauda o Senhor, diga: é verdade na minha vida. Glória a Deus. Como é que isso é possível, irmão? Diga: pela fé. Quantos aqui já creram em Jesus? Quantos aqui creem que Ele morreu e ressuscitou? Quantos aqui creem que você vai ressuscitar um dia? O poder da ressurreição precisa estar conectado a você. Ô, bênção, estava demorando esse negócio. Não pus no bolso, não tem nada aqui. Ah, tem. Bela ilustração. Estava aqui e eu não tinha conectado. Sabe, gente, está disponível. Olha para a pessoa ao teu lado, dê um sorriso para ela, diga: está disponível. Diga: o poder da ressurreição está disponível hoje para a tua vida. Amém. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Então, quando você vem com uma enfermidade, com um prognóstico dos médicos dizendo está morto, você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, então eu me chego a ti, crendo no poder da ressurreição. Crendo no poder da ressurreição. Você está em depressão. Os médicos disseram que você está com seu cérebro completamente desbalanceado, os neurotransmissores não estão fazendo o seu papel. Eu quero te dizer, querido, que aquelas mulheres também chegaram lá completamente abaladas.
E elas chegaram e tomaram conhecimento da ressurreição. O poder da ressurreição pode mudar a depressão da tua vida. Você está derrotado, está se sentindo derrotado, está se sentindo abatido. Satanás está sugando a tua energia, porque é isso que ele faz. Ele vem para sugar. Aliás, eu li certa vez um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. É um livro extraordinário, de um judeu, ele nem cristão é, e ele fala de como ele venceu a depressão. E ele diz que ele se sentia sugado de energia. Mas eu quero te dizer hoje, meu querido, que o poder que você vai poder se conectar é um poder maior do que qualquer energia hidrelétrica do universo. É o poder da ressurreição de Jesus, que vai fazer você levantar, sair daqui hoje alegre, cheio de esperança. Eu recebi uma herança maravilhosa em Jesus. O mundo não se interessa pela nossa religião. Religião separa homens, provoca guerras. O que o mundo precisa é do seu testemunho, de uma vida transformada. Aqueles que te conheceram como um derrotado vão dizer: o que aconteceu? É que agora eu liguei o Swift, eu liguei o interruptor. Agora o poder da ressurreição entrou na minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu era assim, não sou mais. Eu era um derrotado, hoje eu tenho esperança. Eu era um drogado, hoje eu estou livre. Amém, igreja? É esse o poder que precisa ser pregado e divulgado em todos os 4 cantos da terra. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus, nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Selo na Bíblia representa tanto propriedade quanto proteção e segurança. Um selo real não podia ser quebrado, violado. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Quero te dizer que o Espírito Santo te selou. E a Bíblia diz que você foi selado para o dia da redenção. Que dia da redenção é isso? O dia em que Jesus vem buscar a sua propriedade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Quando você não tem dinheiro, você precisa de um dinheiro, você vai no... Para quem que você entrega mesmo? O camarada que faz o penhor lá? Você vai lá, deixa a sua joia e penhora. Como é que chama o camarada que recebe isso? É o joalheiro. Se assina, fala: ó, estou te devendo, quando eu trouxer o dinheiro, você devolve a minha joia. Sim ou não? Quem é que já penhorou alguma coisa na vida? Pois é, o Espírito Santo te selou. Enquanto você estiver andando nesse mundo de perigos, a Bíblia diz que este selo, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Quando chegar no dia do arrebatamento, irmão, quando tocar a trombeta, o Espírito Santo vai chegar e falar assim: está aqui, ó, estou entregando o penhor, devolve essa vida que é minha, é do Senhor. E nesse dia, o dia da redenção, os mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos vão ser arrebatados. Glória a Deus, por causa da ressurreição. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você é garantido pelo Espírito Santo de Deus, que vai te entregar para o Rei Jesus no dia da redenção. Aleluia. O diabo te odeia, quer te matar, quer te desviar, quer acabar com a tua vida, e Deus fala: não, ele é meu, ele é meu, está garantido. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor. Tudo isso, meu irmão, porque Jesus ressuscitou. Oh, glória a Deus. É por isso que Paulo cantava: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte? Jesus ressuscitou.
Vocês se lembram daquele cântico que a gente cantava, eu pelo menos quando eu me converti? Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, ressuscitou. Eu quero ver as vozes. Oh, aleluia. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? Vai fluindo espírito de vida sobre esse lugar. Jesus, fica de pé e vamos cantar com todo o coração. Ressuscitou, oh, ressuscitou, oh, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, aleluia. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, aleluia. Aleluia, aleluia, ele ressuscitou. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir da tua boca. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir da igreja. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou seu Filho e que vem buscar a sua igreja.